Olá, os três quando, continuação. Eu comecei essa série, que vai ser curta, falando em Mateus 6, dos três quando de Jesus, que eu creio que é uma chave para o avivamento que a gente tanto anseia, tanto busca. Eu disse no versículo 1 que Jesus alerta para a gente ter o cuidado de não fazer nenhuma obra de justiça para que os homens vejam, né? Devemos fazer em oculto, porque senão não teremos recompensa do Pai. Claro que o versículo 1 é uma síntese base de tudo que Jesus vai falar, vai ensinar na sequência, porque aqui nesse texto reside uma questão de glória, pois a gente tem uma tendência de nos autoglorificar, né? De querer aplauso para nós, seja ajudando o próximo com esmolas, seja orando, ou seja jejuando, que são os três quando: esmola, oração e jejum. Então, o primeiro quando é esmola. E na sequência, em Mateus 6, Jesus vai dizer o seguinte: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. De novo, aquele padrão, né, que Jesus falou, que eu já disse antes, né, que as coisas obras de justiça, a primeira delas é esmola, deve ser feita em oculto, em segredo, que nem uma mão deve saber o que a outra está fazendo. Quer dizer, nós devemos evitar de todos os modos de tentar levar algum lucro ou levar algum aplauso quando damos ajuda ao necessitado. Vou chamar de esmola tudo que se refere à ajuda ao necessitado, né? E a Bíblia é riquíssima a respeito dessa ajuda ao necessitado, porque é o coração de Deus misericordioso que deve estar enchendo o nosso coração também da mesma misericórdia, para que a gente, exercendo misericórdia, os homens glorifiquem ao Pai, vendo as obras que fazemos. Não que elas sejam feitas para os homens verem, ouvirem, mas porque eles veem, não porque nós saímos propagando o que fazemos, mas que é inevitável que os homens vejam as obras de misericórdia, e aí a glória vai ser de Deus mesmo, que eles não saibam quem fez, o que é sempre melhor. E eu vi assim na minha própria vida, porque eu tenho procurado fazer isso há muito tempo, e eu vi que às vezes eu procurava fazer, mas não era assim, a mão direita não sabia o que fazer a esquerda, né? Às vezes eu me sentia todo orgulhoso de ter ajudado esse, ajudado aquele, feito isso, feito aquilo. Mas depois que eu entendi o que Jesus ensina aqui, eu passei a procurar fazer em oculto sempre, né? Sempre que é possível, né? Hoje, nesse mundo moderno, muitas vezes quase que é muito difícil. Por exemplo, você faz um Pix para alguém para ajudar, o seu nome aparece lá. E aí, muitas vezes é inevitável que não venha uma gratidão ou uma resposta. Mas o melhor é quando não aparece nome nenhum, quando você faz tudo em segredo, em oculto, né, para que você tenha a recompensa do Pai. Aqui vai uma questão muito séria, chega a ser até filosófica, né?
porque a questão do pobre e a tendência que nós temos de julgar o pobre. Vemos uma pessoa pedindo esmola na rua, vemos uma pessoa vivendo uma vida em necessidade, e aí muitas vezes nós julgamos que ou é pecado, ou a pessoa não tem habilidade, não estudou direito, e aí você ajudar essa pessoa, você tem que ensiná-la a pescar em vez de dar o peixe, todas essas falas que tem por aí. Mas Jesus não falou nenhuma dessas falas, ele falou de você dar esmola, de você ajudar a socorrer o necessitado. Eu penso que esmola tem tudo a ver com o necessitado, né? Porque lá em Provérbios vai ensinar que quem ajuda, quem dá ao pobre, empresta a Deus, e Deus não vai ser devedor de ninguém, mas quando você dá ao pobre com esse coração de ocultar o que você está fazendo, aí você realmente vai estar emprestando a Deus e Ele vai te recompensar. Ou então, quando Jesus conta, né, que em Mateus 25, que quando vier o Filho do Homem, se assentará no seu trono glorioso e ajuntará as nações diante dele, e vai ter ali um julgamento que é baseado na misericórdia. Jesus falou: eu tive fome, me deu de comer, tive sede, me deu de beber, eu estava nu, você me vestiu, né? Eu estava preso, você foi me ver. Então esses todos efeitos da misericórdia vão produzir, Jesus falou, ou bênção eterna, que vinde benditos do meu Pai, ou maldição eterna, apartai-vos de mim, né? Com Mateus 25, ele diz para os que estavam à esquerda, né? Eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu estava nu, vocês não me vestiram, eu estava preso, vocês não me visitaram, ou doente e não foram me ver. Então, esse coração de misericórdia é um coração do próprio Deus, né? Quando Deus se revela a Moisés lá no monte, onde ele recebe as tábuas da lei, e Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus passa por Moisés e fala: Deus, compassivo, clemente, longânimo, tardio em ira-se, grande em misericórdia. Então, nosso Deus é grande em misericórdia, isso é a própria essência do Senhor. Em outro texto vai dizer que o juízo e a justiça são a base do trono de Deus, e adiante dele vai a misericórdia, ou seja, juízo e justiça são a base para Deus liberar misericórdia sobre a vida das pessoas, ou seja, juízo e justiça são a base para que o amor de Deus seja derramado. E Deus nos enche do Espírito Santo, e quando Ele nos enche do Espírito Santo, Ele derrama o amor dEle. Por isso eu defini batismo de amor como avivamento. O avivamento é um batismo de amor, onde nós somos cheios da plenitude de Deus, que é o amor, e aí nós passamos a praticar as obras de justiça do amor. E a primeira delas é a misericórdia, é socorrer o necessitado. Então, esse primeiro quando da esmola, ele não pode ser dissociado do segundo quando, a oração, e do terceiro quando, o jejum, porque se não houver essa misericórdia acompanhando a sua oração e o nosso jejum, a oração e o jejum não são bem-vindos no céu. Então, quem não socorre o necessitado, quem não ajuda o pobre, a sua oração não é bem-vinda nos céus. Leve em conta isso seriamente. Então, até aqui, o primeiro quando você der esmola. Não toca trombeta, não fica anunciando que você fez, como o mundo, né? Aí vem fulano de tal, deu 1 milhão para essa obra. O cara, às vezes, ganha milhões e milhões, ele deu 1 milhão, não é nada para ele,
mas logo ele é muito aplaudido porque fica tudo muito visível. Eles já receberam o aplauso, já receberam a recompensa, mas para nós que seguimos o Filho de Deus, a nossa recompensa está lá na eternidade. Então, quando vier o Filho do Homem, ele vai dizer aos que estão à sua direita, os que praticaram a misericórdia: vinde, benditos do meu Pai, toma posse do reino, entra por o gozo do seu Senhor. É isso, vale a pena obedecer a Jesus. Então, quando você der esmola, faça isso. Agora, muitas pessoas me dizem o seguinte, falam o seguinte: vem uma pessoa aí no sinal, se eu der esmola para ele, provavelmente ele vai comprar droga, ele vai fazer... Cara, eu e você não somos juízes das pessoas. Nós não sabemos o que a pessoa vai fazer. O melhor é você ajudar. E eu diria que quase sempre quando você ajuda alguém, você recebe, Deus te abençoe. Mesmo que a pessoa não conheça Deus ou não entenda, mas Deus está nisso. Deus está no socorro ao necessitado. Deus está no socorro àquele que precisa. Né? Paulo foi alertado pelos irmãos para praticar isso, para não se tornar infrutífero o trabalho que ele fazia. Então, ele procurou socorrer o necessitado. E o exemplo disso é quando ele levanta uma oferta lá na igreja, lá na Macedônia, para levar para os irmãos necessitados de Jerusalém. Ele diz que a extrema pobreza daqueles irmãos fez redundar em graças a Deus, porque eles deram até além do que podiam. Então, que você seja misericordioso, que você semeie misericórdia, que você semeie oferta, seu dinheiro, seu tempo, seu coração para aquele que está necessitado. Esse é o primeiro quando, uma chave importante para o avivamento que a gente espera. Né? Que Deus te dê revelação, te dê inteligência e sabedoria da palavra dele. Eu quero orar que você encontre a Jesus, que ele seja o Senhor da sua vida e que sua vida nunca mais seja a mesma, cheia da misericórdia de Deus, distribuindo misericórdia. Fica na paz aí, dê um like se você aprovou ou não, se você não gostou. Né? O meu canal de Instagram é Leite53 e YouTube William Robson Leite. Grande e forte abraço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.